Vamos então continuar o estudo que nós começámos ontem. Ainda se lembram do que vimos ontem? Sim? Nós estamos a estudar então o santuário e o tema de hoje do caminho do santuário é o lugar santo e a santificação, ok? Nós não vamos terminar este assunto hoje, vamos continuar amanhã. Porque o lugar santo, que fala sobre a santificação, tem muitas coisas importantes para a nossa vida. Então, nós ontem começamos por estudar o santuário, não focando os rituais que aconteciam no santuário, mas focando no significado espiritual do santuário. E nós vimos que a palavra de Deus indica que existe um caminho espiritual a percorrer no santuário. E nós ontem iniciamos esse caminho. E nós ontem estudamos que parte do santuário? Quem esteve cá ontem? O pátio, muito bem, nós estudamos o pátio. E no pátio nós vimos que a doutrina que está ali representada é a justificação pela fé. Mas que a justificação é igual a quê? Tivemos cá ontem que a justificação é igual a quê? Ao perdão. Muito bem, perdão. Então, a justificação pela fé é o perdão pela fé. É isso. É exatamente isso. É eu que sou um pecador arrependido, confesso os meus pecados ao Senhor e Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados e me limpar de toda a iniquidade. Certo? Então, na justificação pela fé, que é a justiça imputada, o perdão é obra do homem ou é obra de Deus? Quem perdoa? Deus? Certo? Então a justificação é pela fé, porquê? Porque nós não podemos nos perdoar a nós próprios. Mas nós acreditamos no sacrifício na cruz de Cristo e que esse evento permite que eu hoje, quando confesso os meus pecados, eles sejam perdoados. Foi o que nós vimos ontem. Então, é Deus que dá o perdão, mas depende do homem. Porque sou eu que tenho que permitir Deus a fazer isto, sou eu que tenho que ir ao Senhor e pedir o seu perdão. Ele não pode perdoar se eu não me arrepender e não confessar os meus pecados. Agora, reparem, a fé é o meio pelo qual aceitamos a obra de Cristo e somos justificados. Alguma dúvida em relação ao tema de ontem? Ficou claro? Ok, estamos prontos para o próximo passo. Sabem que nós ontem vimos que no pátio Deus quer resolver o nosso passado. Mas o pecado, o nosso passado, não é o nosso único problema. Nós temos mais um problema. Sabem qual é esse problema? Olha, vamos tentar entender. Paulo diz a carta aos Romanos: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então nós temos mais problemas além do nosso passado? Temos ou não temos? O problema nosso presente é quem nós somos. Isso é um problema, porquê? Porque nós temos inclinação da carne, nós temos inimizade contra Deus. Mas sabem o que é que o apóstolo Paulo diz? É que isto também pode ser ultrapassado. Reparem o que é que ele diz. Porque quando estávamos na carne, aqui estávamos, é presente ou passado? Passado. Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para dar fruto para a morte. Então, Paulo, como é que se faz isto? Como
é que Deus pode mudar estas inclinações na carne em mim? Isto tem a ver com o quê? Vamos ler. Ninguém que tenha tido luz da verdade entrará na cidade de Deus como transgressor dos mandamentos. Vai haver pecadores no céu? O que é que vai haver alguém com pecado no céu? Vou dizer assim. Não, pois não. Porquê? Porque todas as pessoas que vão estar no céu, quantos dos seus pecados estão perdoados? Todos. Amém? Mas continua o texto. Sua lei constitui o fundamento do seu governo no céu e na terra. Se eles intencionalmente espezinharam e desprezaram sua lei na terra, não serão levados ao céu para realizar a mesma obra ali. Mas agora tem uma parte mais difícil ainda. O que é que diz? Não haverá modificação do caráter quando Cristo vier. Os irmãos sabiam disto, não sabiam? Sabiam ou não? Quando Cristo vier, nós vamos ser transformados, sim ou não? O nosso caráter vai ser transformado? Não. Para isso é que nós vivemos nesta terra. O único objetivo de nós vivermos esta terra, além de pregar o Evangelho aos outros, o objetivo para nós é termos o nosso caráter transformado. Ora, se nós precisamos de um caráter transformado, quer dizer que ele é bom ou é mau? É mau. Então entendem que nós temos dois grandes problemas. Temos o problema do pecado, o nosso passado, mas temos o problema do nosso caráter, do presente, quem nós somos. Sabem quantos destes problemas Deus quer solucionar em nós? Deus quer resolver em nós? Quantos deles? Os dois. Todos. Então nós ontem vimos como é que resolve o problema do pecado. Hoje vamos começar a ver como se resolve o problema do nosso caráter. Acham que isso é importante? É muito importante. Então, ontem nós vimos, e eu vou ler este texto que nos resume tudo o que vimos ontem. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também David declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Está a falar de quê este texto? Está a falar de perdão, sim ou não? Está a falar de perdão. E falando de perdão, quer dizer que quê? Pela fé, a justiça de Cristo lhe foi o quê? Imputada. O que é que quer dizer a justiça de Cristo ser-nos imputada? Quer dizer que ela nos é oferecida como se fosse uma prenda que nós merecemos? Não, nós não merecemos, mas Ele nos dá. Então reparem, a solução para o problema do pecado é um processo chamado justificação pela fé, ou perdão pela fé. E nós recebemos o quê? A justiça imputada. Muito bem. Os irmãos já ouviram falar que nós precisamos da justiça de Cristo? Já ouviram falar? Pois é. O que é a justiça de Cristo? A justiça de Cristo são três coisas, não é só uma. A justificação pela fé é uma das coisas que nós recebemos da justiça de Cristo. É a justiça de Cristo? É, mas não é toda. Precisamos de mais duas. Vamos ver? Então, temos a solução para o problema do pecado. Qual é a solução para o nosso caráter? A solução encontra-se em 2 Coríntios 3:18, que nos diz que nós temos que ser transformados. Eu não sei contra vocês, irmãos e irmãs. Eu preciso muito ser transformado. Eu preciso que o Senhor corrija este caráter defeituoso, este coração de pedra. Eu preciso.
Então, a santificação é o quê? Transformação do nosso caráter. Oh, Ruben, bom, o perdão dos pecados é muito importante, porque ninguém entra no céu sem ter os pecados perdoados. Mas será que a santificação é assim tão importante? O que é que o apóstolo Paulo diz? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, o que é que diz? Ninguém verá o Senhor. Pois é. Nós precisamos mesmo de transformação de caráter. Porque o que é que o Paulo diz? Sem isso, ninguém verá o Senhor. O mundo está cheio de homens e mulheres que precisam de um caráter transformado. Mas aqueles redimidos, que vão viver eternamente com Cristo, têm uma característica comum. Todos eles foram transformados pelo poder do Espírito Santo. E eu lutei com o Senhor 5 anos para que Ele me explicasse como é que isto funciona. 5 anos e eu orei todos os dias para o Senhor me dizer exatamente o que é a transformação de caráter, como é que ela funciona, o que é que eu tenho de fazer para me colocar à disposição de Deus para Ele me transformar. Porque eu entendia, para receber o perdão, o que é que eu tinha que fazer? O que é que eu tinha que fazer? Tinha de me arrepender e confessar o meu pecado. Então, e para a santificação? Todos são santificados. Todos os seres humanos que estão neste planeta vão ser santificados. Sim ou não? Não. Ela está disponível para todos? Sim. Então reparem, assim como no perdão, o perdão está disponível para todos, está. A santificação está disponível para todos, está. Todos recebem? Não. Então é uma obra de Deus? É, mas depende de quem? Depende do homem. Então, assim como o perdão depende de eu aceitar o perdão e o ir buscar ao Senhor, a santificação é exatamente igual. A santificação é obra de Deus, mas depende do homem, depende de nós. E eu tenho de ir buscar o Senhor, eu tenho que lhe dar permissão para Ele transformar o meu caráter. Ok? Então, Senhor, explica-me como é que isto funciona. E sabem o que é que o Senhor me disse? Olha para o santuário. Está lá a resposta. É isso que nós vamos fazer. Este é o plano de Deus, que nos revistamos de novo homem. Nós devemos ser novos homens, novas mulheres, que segundo Deus é criado em justiça e santidade da verdade. Ora, se quando nós pedimos perdão, recebemos a justiça imputada, ou seja, o perdão dos pecados, o que é que nós recebemos quando somos transformados por Deus? É imputada a justiça pela qual somos perdoados, justificados. Aquela pela qual somos santificados, ou seja, transformados, é o quê? Não é comunicada, não é imputada, é o quê? Comunicada. Ok. A primeira é o nosso título para o céu, a segunda é a nossa adaptação para o céu. Então são as duas importantes, sim ou não? São. Então nós temos diferença entre justiça imputada e justiça comunicada? Temos. Reparem, quando Deus nos dá o perdão, e Ele é um perdão efetivo, os nossos pecados estão mesmo perdoados, mas o nosso caráter continua igual. Para o nosso caráter mudar, nós precisamos da justiça comunicada, que é uma justiça que vem o quê? Transformar o nosso coração. Ok, muito bem, então nós já sabemos qual é o processo que Deus preparou para resolver o nosso presente, o nosso caráter, e esse processo chama-se de santificação. E ele vem como justiça comunicada da parte de Deus. Muito bem, isto é muito bonito, mas isto é um bocado teórico, certo? Certo? É teórico ou não é? É um bocado. Na prática, como é que funciona? Vamos olhar para o santuário.
Diz o apóstolo Paulo: se pois alguém se purificar destas coisas, isto é um aspecto muito importante. A partir do momento em que nós entendemos o santuário como um caminho espiritual, em que temos no pátio a justificação, o perdão dos pecados, onde temos no lugar santo a santificação representada, ou a transformação, se quiserem, representada, e temos no lugar santíssimo, como vamos ver, a obediência, nós começamos a olhar para a Bíblia e vemos que isso está em toda a Bíblia. Um exemplo é este texto aqui atrás de mim. Se pois alguém se purificar destas coisas, está a falar de quê esta parte? Está a falar do pátio, sim ou não? Purificação é o que é? É perdão dos nossos pecados? É justificação pela fé? É isso? Muito bem. E depois diz, será um vaso de honra que é? O que é que tem a seguir? Santificado. Santificado é onde? É no lugar santo. Representa a transformação do caráter. O que é que diz? Será útil ao Senhor, preparado para toda a boa. Onde é que fala da obediência? Onde é que fala das obras? No lugar santíssimo. Estão a perceber que este versículo está a falar do santuário? Está a falar do que acontece no pátio, está a falar do que acontece no lugar santo e está a falar do que acontece no lugar santíssimo. No primeiro fala em purificação, perdão dos pecados, justificação. Depois fala do quê? Transformação de caráter, santificado. E então estamos prontos para quê? Para fazer a vontade de Deus. Então nós somos transformados com esse objetivo. Somos transformados para a obediência. E o Senhor exorta-nos vez após vez, sede vós também santos, sendo santos como eu sou santo, santificai-vos, sede santos. O Senhor, sabem quantas vezes só no livro de Deuteronômio aparece esta expressão? A Bíblia tem dezenas de vezes a dizer isto. Então vamos tentar entender como é que isto funciona. E vou ler dois textos, mas depois nós vamos ver na Bíblia. Ora, reparem bem nestes dois textos. Se quisermos desenvolver um caráter que Deus possa aceitar, nós queremos isto, não queremos? Sim. Precisamos formar hábitos corretos em nossa vida religiosa. Ok, este texto é um bocadinho estranho. Para que Deus nos possa transformar o caráter, o que é que a serva do Senhor está a dizer? Nós devemos fazer o quê da nossa parte? Formar hábitos corretos, certo? Ok. Então, se calhar era importante, talvez, digo eu, seja importante, sabermos que hábitos são estes, certo? Mais, outro texto. A verdadeira santificação é uma obra diária, continuando por quanto tempo, quanto dura a vida. Aqueles que estão batalhando contra tentações diárias, vencendo as próprias tendências pecaminosas e buscando santidade do coração e da vida. Ora, juntando estes dois versículos, temos que formar hábitos corretos, certo? E esses hábitos devem ser o quê? Anuais, mensais, semanais ou diários? Pois é. É uma obra diária. Então o Senhor está-nos a dizer o seguinte, e isto vai parecer estranho o que eu vou dizer, tá bom? Mas depois ao estudarmos vamos ver que não é estranho. O que o Senhor nos está a dizer é, Ruben, eu quero-te transformar. Mas tu tens que me deixar eu te transformar. Se tu tiveres estes hábitos na tua vida, isso significa que estás-me a dar autorização para eu transformar o teu caráter. Perceberam ou não? Qual é o ato para o perdão? Não é a confissão e o arrependimento? Sim? Muito bem. Então, na santificação é igual. Há alguma coisa que eu tenho de fazer para permitir ao Senhor transformar o meu coração. Só que, ao contrário do confissão de arrependimento, este hábito deve ser o que é? Diário. É algo que eu tenho que fazer quantas vezes? Uma vez? Duas vezes? Todos os dias da minha vida. Ok. Então eu quero-vos apresentar os 4 hábitos diários da santificação.
E onde nós vamos buscar estes hábitos? Vamos buscá-los onde? Ao santuário. Porque ele está representado onde? No lugar santo. Assim como a justificação pela fé estava representada no pátio, a transformação do caráter está representada no lugar santo. E agora quero fazer uma pergunta difícil. Posso fazer perguntas difíceis? Sim, posso. Ok. Há ou não diferença entre o pátio e o lugar santo? Para além dos objetos, há diferença ou não? No pátio, quando eu estou no pátio e entro no lugar santo, o que é que acontece? Eu entro num lugar que é aberto ou é tapado? É fechado, não é? Então, o lugar santo e o lugar santíssimo são locais que são cobertos. Mas o pátio não, o pátio é aberto. Certo? Não sei se os irmãos acham isto interessante, mas reparem aqui a lição que o Senhor nos está a querer dar. Quando eu estou no mundo e decido aceitar Cristo como Salvador, eu entro no pátio. Já vimos, não é? Busco ao Senhor que está lá no pátio representado para o perdão dos meus pecados. Mas eu, quando estou no pátio, consigo ou não ainda ver o mundo lá fora? Consigo ou não? Consigo ver o céu, as árvores, as montanhas. Mas quando eu entro no lugar santo, consigo ver o mundo lá fora? Não. Já não consigo ver o mundo lá fora. Então existe uma diferença ou não existe? Existe. E ora, reparem bem a ligação entre o ver e a santificação. Olha, reparem o que é que diz Cristo. Se o teu olho te fizer tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos serem lançados no fogo do inferno. Então aquilo que nós vemos é importante para a nossa salvação, sim ou não? É. Isto quer dizer que no céu vai haver muitas pessoas só com um olho, é isso que quer dizer? Não? Não é isso que diz o texto? O que é que quer dizer? Porquê que Jesus disse, se o teu olho te fizer tropeçar, arranca-o e lança fora? O que é que isto quer dizer, irmãos? Quer dizer o quê? Isto quer dizer que um verdadeiro cristão tem que ter cuidado com aquilo que ele vê. Concordam comigo? Ok. Isto é muito interessante. Porquê é que é interessante? Porque quando estamos no pátio vemos o mundo lá fora, mas quando estamos no lugar santo não vemos o mundo lá fora. Certo? Prestem bem atenção a esta citação. Reparem no que diz. Mediante a contemplação da perfeição do caráter divino e reclamando a justiça de Cristo para ser nossa pela fé, havemos de ser transformados à mesma imagem. Está a falar da santificação. Está a falar do processo dentro do lugar santo. Agora reparem, não reunamos, pois, todos os quadros desagradáveis, iniquidades, corrupções e decepções, provas do poder de Satanás, a fim de os suspender nas paredes da memória. Perceberam este texto? Este texto está-nos literalmente a dizer que se nós queremos ser transformados, os nossos olhos podem nos impedir ou não de ser transformados. Porquê? Porque está a dizer muito bem, se queres ser transformado por Cristo, quem é que temos que contemplar? Eu vou repetir. Se nós queremos ser transformados por Cristo, quem é que nós temos de contemplar? Cristo? Concordam? Muito bem. Então porquê é que nós passamos muitas vezes a nossa semana a contemplar as obras de Satanás? Então, nós queremos, reparem bem, nós queremos ser transformados por Deus, sim ou não? Queremos ser transformados por Deus? Sim, só duas pessoas querem ser transformadas por Deus. Queremos ou não? Queremos? Amém? Mas depois passamos a nossa semana a contemplar as obras de Satanás.
Será que nós conseguimos ser transformados por Deus se passarmos a nossa semana a ver, a ouvir coisas que nós sabemos que foram inspiradas por Satanás? Acham que é possível? Não é possível, irmãos. É impossível. Se nós contemplarmos a Satanás, sabem por quem é que vamos ser transformados? É por Deus? Não. O nosso caráter vai continuar defeituoso. Se nós queremos ser transformados por Deus, reparem bem, devemos fechar os olhos para não ver nem aprender o mal. Devemos fechar os ouvidos para não ouvir o que é mau e não obtermos o conhecimento que nos mancharia a pureza de pensamento e ação. Sabem porquê que nós temos um caráter defeituoso? Sabem porquê que muitas vezes estamos na igreja 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos e continuamos com o nosso caráter defeituoso? Porque nós nunca desistimos de contemplar o mundo lá fora. Nunca desistimos de ver e ouvir coisas que nós sabemos. Ninguém nos precisa dizer, irmãos. Nós sabemos perfeitamente aquilo que nós devemos ver e aquilo que nós devemos de ouvir. Quantas vezes, irmãos, nós colocamos perante os nossos olhos e perante os nossos ouvidos coisas que nós sabemos de certeza absoluta foi Satanás que inspirou. E o Senhor na nossa mente está a dizer: Ruben, tu não devias estar a ver isso, tu não devias estar a ouvir isso. E sabem o que é que nós fazemos? Continuamos a ver. Essa é a história da minha vida, sabiam? Eu olho para o relógio. Posso contar uma história ou não? Já está um bocadinho tarde. Posso contar uma história? Irmãos, o Ruben de hoje não é o mesmo Ruben de antigamente. E eu era um jovem e um adulto cheio de vícios. Bom, não tinha vícios aparentemente muito maus, não é? Sabem que eram os meus vícios? Eu era viciado em entretenimento. Eu via 2, 3 filmes todos os dias. E eu era viciado em séries. Eu era viciado em futebol. Eu era viciado em videogames. E eu conseguia passar 8 horas seguidas a jogar videogames. Já casado. E não conseguia passar 5 minutos a estudar a palavra de Deus. Este era o Ruben. O Ruben que ia à igreja, que era diretor de jovens, que era diretor da escola sabatina. Durante a semana, a única coisa que esse Ruben fazia, sabem o que era? Contemplar as obras de Satanás. Contemplar o mundo lá fora. Mas sabem, alguma coisa comigo não batia certo. Porque eu fazia um esforço tão grande. Eu sabia que devia estudar a palavra de Deus. Eu sabia. Eu fazia um esforço tão grande. Eu tentava tantas vezes. Mas sabem que eu não conseguia estudar a palavra de Deus? Não conseguia. Eu tentava. Eu começava a estudar. Mas era tão aborrecido. Vocês usam essa palavra, aborrecido? Era tão chato. Então, sabem que a oração mudou a minha vida. Eu comecei a orar ao Senhor. Todos os dias eu pedia-lhe uma coisa. Na minha oração, especialmente à noite, eu pedia-lhe uma coisa: Senhor, dá-me vontade de estudar a Tua Palavra. É uma boa oração? O que é que vocês acham? É. Eu não conseguia, mas eu orava por isso. E eu orei 1 ano. E orei 2 anos. E orei 3 anos. E orei 4 anos. E orei 5 anos. Sabem o que é que acontecia? Nada. Absolutamente nada. Até que um dia, eu estava em casa de um amigo meu. O meu grande amigo da universidade. Quando eu estudei engenharia informática, tive uma relação muito grande com um jovem que era... As nossas esposas eram amigas de infância.
e nós entramos na mesma faculdade e tornámos-nos muito amigos. Ele tinha os mesmos hábitos que eu, nós tínhamos os mesmos passatempos, nós víamos as mesmas coisas, nós íamos de férias juntos, nós estar juntos era como fossem dois irmãos. Juntávamos para ver futebol, para jogar videogames, para ver filmes, tínhamos gostos exatamente iguais. Só que eu era adventista do sétimo dia e ele era ateu. Ele nem sequer acreditava em Deus. E nós dávamos lindamente. Até que um dia eu li uma citação, se não era esta, era muito parecida com esta. Reparem o que é que diz a citação. Ao cristão, cumpre viver uma vida distintamente diferente da que vive o mundano. Irmãos, vocês não imaginam, quando eu li isto, que confusão isto surgiu na minha cabeça. Sabem porquê? Porque eu pensei assim, repara bem, o meu melhor amigo não acredita que Deus existe e nós somos exatamente iguais. E este texto diz que o verdadeiro cristão é totalmente diferente da pessoa do mundo. Isto fez muita confusão. Então eu comecei a pensar, será que há algum problema comigo? Ou é ele que é uma pessoa muito boa, mas será que há um problema comigo? Ou... Então, no início de 2012, foi feito um desafio na minha igreja, pelo pastor da igreja. E o desafio foi 10 dias de jejum espiritual. Alguém aqui sabe o que é jejum espiritual? Nunca fizeram 10 dias de jejum espiritual? Eu vou dizer o que é jejum espiritual. Estão a fazer agora os vossos 10 dias, não é? De oração. Então era assim. Nós tínhamos que ir durante 10 dias seguidos à igreja. Lá não é às 5 da manhã, é às 6 da manhã. E tínhamos que passar 1 hora em oração, em meditação, em estudo da palavra, antes de irmos para a nossa vida, para a escola ou para o trabalho. Mas não era esse o jejum. O jejum era, durante o dia, nós não podíamos ver nada que não fosse inspirado por Deus. Nós não podíamos ligar a televisão, não podíamos ouvir rádio, não podíamos ir para a internet a não ser que fosse para trabalhar, não podíamos jogar jogos, nós não podíamos fazer nada que nos desviasse da nossa espiritualidade. Ok? Perceberam? Além disso, durante aqueles 10 dias, tínhamos que ter uma alimentação regrada. Durante os 10 dias, nós tínhamos que ter uma alimentação estrita. Então, quando foi lançado aquele desafio, eu pensei assim, bom, nunca experimentei tal coisa. E sabem qual foi a minha vontade? Mediante tudo isto que se passava na minha cabeça, só qual foi a minha vontade? Vou experimentar 10 dias assim. A minha esposa gostou da ideia, então durante 10 dias nós íamos à igreja de manhã, chegávamos a casa e tínhamos um ambiente diferente. Ao fim de 3 dias, a minha esposa estava a chorar e eu desesperado. A minha esposa dizia, não consigo mais fazer isto. Eu não consigo estar na cozinha a cozinhar com a televisão desligada, neste silêncio, não pode ser. E eu desesperado, porque já estava há 3 dias sem ver os meus filmes, sem ver as minhas séries. Vamos desistir. Mas naquele momento em que nós dissemos vamos desistir, sabem o que é que nós nos apercebemos? Que nós tínhamos um problema. Nós estávamos viciados, porque um viciado não consegue estar sem fazer o seu vício. E pediram-nos para estar 10 dias e nós não conseguíamos. Ao fim de 3 dias nós estávamos desesperados. Então nós decidimos, bem, isto está a ser difícil, mas nós comprometemos-nos com os 10 dias, então o que é que nós vamos fazer? Vamos levar até ao fim.
2 dias depois de jantar, eu sento-me no sofá da minha sala. Tinha uma mesa à minha frente e depois em frente à televisão. Eu pego no comando para fazer o quê? Como era hábito, ligar a televisão. Quando eu ia ligar a televisão, lembrei-me, não, espera aí, estou a fazer os 10 dias de jejum. Então eu pousei o comando e comecei a olhar para um lado, olhar para o outro e a pensar para mim, o que é que eu vou fazer agora? Eu não sei o que é que eu vou fazer. Não posso ir jogar, não posso ligar a televisão. Já é tarde para ir trabalhar. Na mesa em frente, sabem o que é que lá estava? Sempre pousado, toda a semana, dia após dia, a minha Bíblia. Estava lá, pousadinha, a ganhar pó. De vez em quando a minha esposa limpava o pó. Então eu pensei, bom, não tenho nada para fazer, vou abrir a Bíblia. Era uma Bíblia Thompson, igual a esta. Eu fui aqui ao fim e a Bíblia Thompson tem imensos estudos bíblicos. Eu escolhi um tema que eu achei interessante, vi todos os versículos desse tema, andei a pesquisar a Bíblia sobre estes temas e eu estive 45 minutos a estudar a Bíblia. Irmãos, lembram-se? Eu não conseguia estar 5 minutos a estudar a Bíblia. E tive quanto tempo? 45 minutos. E no fim, eu pensei assim para mim, quando fechei a Bíblia, encostei-me no sofá, eu pensei assim, afinal, isto até é interessante. Naquele momento, eu ouvi a voz de Deus. Naquele momento, Deus disse-me, percebes agora porque é que tu não conseguias estudar a palavra de Deus? E eu percebi. Porque a minha mente estava cheia, completamente cheia, com as coisas que eu ouvia e as coisas que eu ouvia. Não havia espaço para Cristo na minha vida. Não havia espaço para a sua palavra na minha vida. Eu naquele momento percebi, a minha oração durante 5 anos, Deus não me respondia, sabem porquê? Porque a resposta estava à frente dos meus olhos. E eu não me estava a entender. Mas no momento certo, Deus disse-me, Ruben, é este o motivo. Pois é. Aquele foi o último dia. Até hoje, eu não tenho canais de televisão em casa. Eu nunca mais vi um filme em casa. Eu nunca mais joguei videogames. Nunca mais assisti a nenhuma série, até hoje. Passaram 14 anos. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E eu não estou a dizer que os irmãos não podem ter televisão em casa e não podem ligar a televisão. O que eu estou a dizer é que eu, viciado, Ruben viciado, que eu não posso. Eu tenho que me abster. E sabem o que é que aconteceu? Aconteceu uma coisa incrível. Aquilo que eu não conseguia fazer durante 5 minutos, que era estudar a palavra de Deus, tornou-se a minha maior paixão na vida. Este livro tornou-se a minha maior paixão. E eu fui estudar teologia porque eu queria saber ainda mais sobre este livro. Houve dias que eu estudei 8 horas seguidas este livro. O mesmo tempo que eu passava a jogar videogames, eu passei a estudar a palavra de Deus. E agora olho para trás e sabem o que é que eu penso, irmãos? Eu desperdicei tanto tempo na minha vida. Tantas horas da minha vida com coisas que não interessavam para nada. Tudo o que eu sei da palavra de Deus é desde 2012 para hoje. Eu não sabia nada da palavra de Deus. E este livro transformou a minha vida radicalmente. Eu era empresário naquela altura. Hoje eu sou um missionário. Porque aquilo que me move não é nada deste mundo, mas aquele livro que transformou a minha vida e que pode transformar a vida de cada um de nós.
Irmãos, eu preciso mais 10 minutos, pode ser? Pode. Eu tenho que concluir, senão não dá tempo para chegarmos ao fim. E este livro é capaz de fazer isso. E porquê que eu vos digo isto? Porque primeiro eu tive de fechar os meus olhos, de fechar os meus ouvidos àquilo que me andava a prejudicar. Perceberam? Sim ou não? Se eu não deixasse os meus vícios, Deus podia começar a transformar o meu caráter. Podia ou não? Não. Porque eu estava no sítio certo, no povo certo, no lugar certo, mas eu estava continuamente olhando lá para fora, a ver e a contemplar o mundo. E enquanto eu estou a contemplar o mundo, Deus não me pode transformar. Entendem a diferença de estar no pátio e de estar no lugar santo? Esta é a diferença entre estar no pátio e no lugar santo. É que quem está no pátio ainda vê o mundo lá fora ou não? Mas quem não está no lugar santo, as coisas do mundo ficaram para trás. Então, qual é o primeiro hábito diário? Qual é a minha primeira decisão para Cristo poder começar a transformar o meu caráter? É eu deixar de contemplar o mundo. Conhecem este texto da Apocalipse de João, que nos diz: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e eu comigo. Conhecem este texto? Sim ou não? Sim? Ok. Pergunta: se Jesus está a bater à porta, ele está do lado de fora ou está do lado de dentro? Pois é. E porquê que ele está do lado de fora? Reparem, Jesus nunca, mas nunca, vai abrir a porta à força. Deus é um cavalheiro e Ele nunca força ninguém. Então, Jesus não vai abrir a porta do nosso coração à força. Reparem bem, temos de abrir o quê? Nós mesmos, sou eu que tenho de abrir. Compreendem? Reparem, Deus quer me transformar ou não? Já adormeceram? Deus quer me transformar ou não? Quer. Mas eu tenho de abrir o quê? Eu tenho de abrir a porta. E mostrar que desejamos a sua presença, dando-lhe sinceras boas-vindas. Agora reparem o que é abrir a porta. O que é abrir a porta? Olha, leiam bem. Se todos fizessem um trabalho completo de eliminar o lixo deste mundo e de prepararem um lugar para Jesus, ele entraria, habitaria com eles e faria o quê? Um grande trabalho. Então, o que é que impede Jesus de entrar? O lixo que nós colocamos na nossa mente. É isso que impede. A primeira obra, não é a última, é a primeira obra dos que desejam reformar e purificar a imaginação. Desculpem, não li corretamente. A primeira obra dos que desejam reformar-se é purificar o quê? A nossa mente, a nossa imaginação. Se a mente é guiada em direção viciosa, tem que ser refreada. Isto era eu. Deve ser cultivada só em assuntos puros e elevados. Quando tentados a ceder a uma imaginação corrupta, fugi para o trono da graça e orai pedindo forças do céu. Na força de Deus, a imaginação, a nossa mente, pode ser disciplinada, amém? De modo a só se demorar em coisas puras e em coisas celestiais. Irmãos, perceberam o conceito? Sim ou não? Sim. Eu, para ser transformado, o primeiro passo, o que é? Tenho que proteger os meus olhos, tenho que proteger os meus ouvidos. Então este é o primeiro hábito, deixar de ver e ouvir tudo que é inspirado por Satanás para purificar a nossa mente. Só assim é que eu estou espiritualmente a entrar onde? No lugar santo. Quando eu chego ao lugar santo, qual é o primeiro objeto que eu tenho do lado direito? É a mesa de quê? Dos pães. Muito bem. Todos os objetos no santuário representam a Cristo, sim ou não? A mesa dos pães representa a Cristo, sim ou não? Eu sou o pão da vida.
Ok, e o que é que o pão representa para nós espiritualmente? E Jesus respondeu dizendo: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a... Então, aquele pão que estava lá era um pão asmo. Isso significa que era um pão sem fermento. Representa Cristo como sendo o verdadeiro pão da vida, puro, sim ou não? Sim. Mas também representa para nós espiritualmente o quê? A palavra de Deus. Eu comer o pão representa eu fazer o quê? Estudar a palavra de Deus. Concordam com este conceito? Sim? Ok. Então estamos prontos. Acima de tudo, tomai tempo para ler a Bíblia, o livro dos livros. O estudo uma vez por ano das Escrituras. O estudo uma vez por mês. Não? O que é que diz o texto? O estudo diário das Escrituras tem influência santificadora e enobrecedora sobre o Espírito. Ligai o volume sagrado do vosso coração e ele vos mostrará um amigo e guia na perplexidade. Irmãos, a Bíblia tem o mais sagrado direito à nossa reverente atenção. Tem ou não? Pois é. Durante a maior parte da minha vida, a Bíblia apenas servia de decoração. Sabem o que é decoração? Quando nós compramos um objeto bonito e pomos lá em casa para decorar, era assim a Bíblia em minha casa. Estava lá para ficar bonito na mesa. Não nos devemos satisfazer com conhecimento superficial. Apenas devemos procurar aprender a verdadeira significação das palavras da verdade, beber a largos sorvos do Espírito das Sagradas Escrituras. Todos os que comem a palavra são representados como comendo a palavra e se alimentando de quem? De Cristo. Assim como as necessidades do corpo devem ser supridas diariamente, deve a palavra de Deus ser estudada. Eu uma vez tive sete dias sem comer. É muito tempo, não é? Eu digo-vos que foi muito difícil. Eu tive um problema de saúde quando tinha 20 anos e a solução era ou era internado, fazer uma lavagem ao estômago, tomar muitos medicamentos ou tinha que ficar 7 dias sem comer. E sabem o que é que eu escolhi? Ficar 7 dias sem comer. Acham que foi fácil? Não, não foi muito fácil. Mas reparem, eu tive 33 anos sem comer a palavra de Deus. Se eu tenho dificuldade de estar alguns dias sem comer o pão físico, porque eu não consigo ter vida sem alimento, acham que nós conseguimos ter vida espiritual sem este alimento? Acham ou não? Mas sabem que muitos cristãos acham que é assim. Muitos cristãos, muitos adventistas do sétimo dia, vêm à igreja todos os sábados, como eu ia, e acham que a Bíblia pode continuar a estar fechada lá em casa. E se a Bíblia está fechada, eu estou-me alimentando do corpo de Cristo, sim ou não? Não. Se eu não me alimento do corpo de Cristo, eu estou em morte espiritual, irmãos. E eu era um defunto espiritual. Mas eu acho que não era o único. Eu acho que há mais pessoas nessa mesma condição. Então, o segundo hábito, já vimos 2 hábitos, certo? Amanhã vamos ver o resto. Qual é o primeiro hábito, então, da santificação? Primeiro, eu tenho, para entrar no lugar santo, tenho que deixar de ver e ouvir aquilo que eu sei que corrompe a minha mente. Segundo passo, eu tenho que fazer da Bíblia a minha companhia. Sabiam disto, não sabiam? A Bíblia é importante, não é? Pois é. Mas talvez nós não entendamos
o verdadeiro significado disto. Já em Deuteronômio dizia que nós deveríamos ler a Bíblia diariamente. Já em Deuteronômio dizia que isto era fundamental para a nossa vida espiritual. Mas eu quero terminar com o texto que me marcou profundamente. E foi este texto que me levou a entender o que é que Deus queria fazer na minha vida. Então eu vou ler com calma, está bem? Vamos terminar com este texto. Vamos tentar entender a profundidade do que Deus nos está a tentar dizer. Como a vida física se mantém pela comida, concordam, certo? Assim é a espiritual mantida pela palavra de Deus. E toda a alma deve receber, isto é muito importante, por si própria. Nós aprendemos muito com outras pessoas, sim ou não? Aprendemos, mas não tem influência santificadora. A influência santificadora é quando eu faço o quê? Eu estudo por mim próprio. Concordam, irmãos? Sim? Ok. É importante nós ouvirmos e aprendemos com os outros? É. Mas a transformação de caráter tem que ser por mim próprio. Vida da palavra de Deus. Como temos de comer por nós mesmos, se está alguém a comer ao meu lado e eu estiver a ver a pessoa a comer, isso alimenta-me? O que é que eu tenho que fazer para me alimentar? Como temos de comer por nós mesmos a fim de receber a nutrição, assim devemos receber a palavra por nós mesmos. Não havemos de obter simplesmente por meio de outra pessoa. Cumpre-nos estudar cuidadosamente a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo para que possamos compreender a sua palavra. Agora, quando nós fazemos isso, e reparem a sequência, deixamos de contemplar o mundo e passamos a contemplar Cristo pela sua palavra. O que é que acontece? Devemos tomar um versículo e concentrar a mente na tarefa de averiguar o pensamento nele posto por Deus para nós. Convém ser rápido. Ser uma leitura rápida e apressada. É isso? Convém demorar-se sobre esse pensamento até que nos apoderemos dele e saibamos o que o Senhor diz. As experiências relatadas na palavra de Deus devem ser as minhas experiências. Oração e promessa, preceitos, advertências, pertencem-me. À medida que a fé assim recebe e assimila os princípios da verdade, tornam-se eles parte do próprio ser. Perceberam o que é que está aqui a dizer? Quando eu estudo a Bíblia desta forma, a palavra de Deus passa a fazer parte de quê? De quem? De mim. Isto é justiça comunicada. Eu estou a receber. Passa a fazer parte de mim, parte de quem eu sou. Tornam-se parte do próprio ser e a força motriz da vida. A palavra de Deus, recebida na alma, molda os pensamentos e entra no desenvolvimento do caráter. Ao alimentar-se sua palavra, acharão que ela é espírito e vida. A palavra destrói a natureza carnal. Amém? A natureza terrena e comunica nova vida em Cristo. O Espírito Santo vem ter com a alma como consolador, pela transformadora influência de sua graça. A imagem de Deus se reproduz no discípulo, torna-se uma nova criatura. O amor toma o lugar do ódio e o coração adquire semelhança divina. É isto que significa viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isto é, comer do pão que desce do céu. Quando nós entramos no lugar santo e nos alimentamos dos pães asmos, aquele pão espiritual vai transformar o meu caráter. Este pão espiritual, o símbolo que está lá no santuário, significa exatamente isto. Eu deixo de contemplar o mundo e passo a ter como prioridade a palavra de Deus. Se eu fizer isso,
Reparem bem, a palavra de Deus passa a fazer parte do meu próprio ser. Ela vai moldar os meus pensamentos, vai transformar o meu caráter, vai destruir a minha natureza carnal e vai me tornar semelhante a Cristo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu quero muito isto na minha vida. Eu quero muito ser semelhante a Cristo. Eu quero muito que Ele transforme o meu caráter. Mas sabem, essa transformação não depende de Deus. Depende de mim. E Ele quer transformar o caráter de todas as pessoas neste planeta. Mas Ele não pode, porque nós não deixamos. Nós insistimos em contemplar o mundo. Nós insistimos em colocar a Bíblia em segundo plano. E Ele pode transformar? Não pode. Sempre que eu tomar a decisão de não colocar perante os meus olhos, de não colocar perante os meus ouvidos, coisas que eu sei que prejudicam a minha mente, e eu estou a dizer a Deus: Deus, eu não quero o mundo, eu quero-te a Ti. Sempre que eu fizer isso, e eu estou a dizer a Deus e a provar perante o universo que não é as obras de Satanás que eu quero, é as obras de Deus. Pode parecer uma coisa tão simples. Escolher o que eu ponho perante os meus olhos, perante os meus ouvidos. Mas a minha vida eterna depende disso. Porque não há transformação de caráter se eu continuo no pátio. Só há transformação de caráter se eu estou no lugar santo. E é lá que eu me vou encontrar com Deus. Mas estes são os 2 primeiros passos. Os 2 primeiros hábitos. Ainda faltam mais 2. É o que nós vamos ver amanhã. Até lá eu oro para que nós possamos criar este compromisso com Deus de deixar o mundo e nos entregarmos a Ele. Todas as vezes que eu prego este assunto, e eu faço a renovação deste compromisso, porque isto é uma obra para todos os dias da minha vida. O Senhor nos abençoe. Amém.